Então, bom dia a todos e a todas. Estamos hoje aqui para desenvolver esta atividade que se chama Constituição da República Portuguesa em 30 minutos. A atividade é dinamizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, na pessoa da Mariana Coelho. Esta atividade, a CPR em 30 minutos, visa colmatar o conhecimento acerca da lei fundamental do nosso país e integra a Semana Europeia para a Democracia Local, que decorre entre 13 de outubro e 1 de novembro. Antes de darmos início à atividade, passo a palavra ao Sr. Vereador da Educação e Juventude, Dr. Orlando Rodrigues. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimento aos alunos, aos professores, também aos técnicos da educação que aqui estão e da juventude, porque esta atividade insere-se na Semana Europeia da Democracia Local, e também um cumprimento a todos os que nos estão a ouvir neste tema, que é um tema muito importante e um tema muito sensível. Também um cumprimento muito especial à Associação de Estudantes e um agradecimento à Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto por nos ter disponibilizado já no segundo ano consecutivo e que nós aderimos a esta iniciativa, a esta atividade em que procuram dar a conhecer aos nossos alunos e às comunidades escolares o que é a Constituição da República Portuguesa e qual é a relação que nós temos que ter com esta lei constitucional, com esta lei fundamental, que é a lei de todos os portugueses. Faz sentido falar neste assunto, neste momento, porque de facto nós somos confrontados diariamente com temas que muito por vezes colocam em causa a Constituição, ou seja, são temas fraturantes, são temas e assuntos que de facto são muito sensíveis e que por vezes colocam em causa aquilo que são as liberdades e garantias e os direitos dos portugueses. E, portanto, importa falar sobre isso, importa esclarecer também os nossos alunos sobre os direitos que eles têm, os direitos das pessoas, os direitos constitucionais. Nós vivemos num período de populismos onde, para algumas pessoas, tudo é possível fazer-se tudo é permitido e, por vezes, os assuntos são tratados de uma forma em que a lei primordial, ou seja, a lei constitucional, é por vezes colocada em causa. E por isso é importante que se tenha uma verdadeira noção da Constituição para que as pessoas não percam os seus direitos, para que não seja colocada em causa os direitos fundamentais de todos os portugueses e de todos os cidadãos. E nada melhor do que começar a falar nisso aos jovens, começar a falar nisso àqueles que de facto começam também a entrar na vida pública e a participar na vida pública, porque é necessário nós defendermos e nós acautelarmos os direitos das pessoas, os direitos fundamentais da pessoa humana, que não sejam colocados em causa, porque se isso for colocado em causa, é toda uma sociedade que é colocada em causa, é todo um povo que é colocado em causa. Portanto, temos que privilegiar a Constituição. Não é por acaso que a Constituição, desde que a lei saiu, houve poucas alterações, porque de facto os direitos são direitos universais, são direitos que estão consagrados e, portanto, poucas alterações foram feitas e é bom que se tenham sempre em conta estes direitos na relação que nós temos com as outras pessoas, com a sociedade, com a comunidade. É importante ter em causa os direitos, porque estes direitos, os direitos constitucionais, dão ou permitem a liberdade do outro, permitem a minha liberdade e a liberdade do outro e a liberdade de toda uma sociedade. Portanto, um agradecimento à Faculdade, à Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, um agradecimento por nos falarem destes assuntos e, portanto, espero que corra bem e a todos os jovens tenham sempre em conta estes direitos, porque vivemos, de facto, num período muito difícil, um período em que se procura sempre pôr em causa os direitos e as liberdades de cada uma das pessoas. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Sr. Vereador. Vou passar de seguida a palavra à Mariana, que vai então dar início à atividade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer ao município de Valongo, quero agradecer também ao Sr. Vereador da Educação e da Juventude,
à doutora Marta Costa, que nos tem acompanhado e que nos tem acolhido desde o início, e salientar que é com todo o gosto que pelo segundo ano consecutivo fazemos então a lecionação deste nosso projeto junto do município de Valongo. Eu vou então partilhar a tela para começar com a apresentação. Pronto, começo por me apresentar, sou Mariana Coelho, sou aluna do terceiro ano da licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e sou co-coordenadora do Departamento de Pedagogia e Saídas Profissionais da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Este projeto que nós desenvolvemos, a CRP em 30 minutos, é um projeto educativo e é-nos dada uma formação inicial por docentes da nossa faculdade, a professora doutora Luísa Neto, a professora doutora Anabela Leão e a professora doutora Juliana Competino. Este projeto foi desenvolvido no âmbito do 40º aniversário da nossa Constituição. Sabemos então que a nossa atual Constituição entrou em vigor a 25 de abril de 1976, tendo atualmente 44 anos de idade. O que é uma Constituição? Isto é uma questão que eu costumo colocar a todos os alunos, não é? Quando estou presencialmente, mas dado que este é um ano atípico, eu vou responder à questão. Portanto, uma Constituição é... Todos os Estados têm uma Constituição, não é? Porque em qualquer momento histórico, qualquer Estado teve uma Constituição. E por Constituição nós entendemos a ordenação das forças e situações do poder no Estado. Portanto, nós sabemos que o Estado é composto por 3 elementos essenciais, o povo, o território e o poder político, e é na Constituição que esses 3 poderes essenciais se organizam. A primeira Constituição, enquanto documento escrito, surgiu no final do século XVIII, com o surgimento do Estado de Direito, na sequência das revoluções liberais. Peço desculpa, não foi a primeira Constituição escrita, foi a primeira Constituição, pronto, que sabia-se que havia e era entendida como tal, mas a primeira Constituição escrita surge, sim, durante a Revolução Americana, em 1787. A segunda Constituição surgiu a quando da Revolução Francesa, em 1791, e em Portugal tivemos a nossa primeira Constituição apenas no século XIX. Aqui temos um excerto do artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, e neste excerto estão inseridos os 2 requisitos essenciais que todas as Constituições atuais têm. Portanto, a garantia dos direitos e a separação dos poderes. Todos os Estados que têm uma Constituição escrita regem-se por estes 2 princípios. Peço desculpa. Pronto. O que é que entendemos por uma Constituição? É o conjunto das normas jurídicas supremas e invioláveis que organizam o poder no Estado, conferindo-lhe unidade política e dotando-o de uma ordem jurídica específica, a ordem fundamental da comunidade. Portanto, a Constituição é um texto jurídico escrito com um poder superior a todas as outras normas e que tem princípios fundamentais e valores de toda a comunidade. É entendida como a lei fundamental da comunidade que está politicamente organizada. Aqui temos a pirâmide normativa, vamos entendê-la de baixo para cima, porque sabemos que a Constituição, passa a expressão, é a lei-mãe, não é? É aquela lei que está acima de qualquer outra lei, é por ela que nós nos regemos. E esta pirâmide foi desenvolvida por um jurista austríaco, Hans Kelsen, que utilizou a pirâmide para ilustrar então os diferentes graus de importância que uma norma pode ter. A Constituição está no topo e sabemos então que nenhum regulamento se sobrepõe à Constituição e nenhuma lei se pode sobrepor à Constituição igualmente, que é uma coisa que hoje em dia tem criado bastante polémica. Agora, vamos analisar brevemente a história do constitucionalismo português e vamos relacionar os períodos que temos aqui da história moderna e contemporânea.
podemos ver que, eu não sei se conseguem ver o meu rato, mas pronto, vou supor que sim. Podemos ver que a história constitucional portuguesa está dividida em 3 períodos: o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo autoritário e o constitucionalismo democrático, que é o que vivemos atualmente. Queria só fazer uma nota, que a nossa Constituição de 1911 insere-se no período do constitucionalismo liberal, porque, fazendo a ruptura com a monarquia, não o faz com o liberalismo, pautando-se então pelos mesmos valores de liberdade, segurança e propriedade. Vou então passar à análise da primeira Constituição portuguesa, que surgiu em 1822. Foi a primeira Constituição escrita que tivemos em Portugal, surge no século XIX e surge também na sequência da Revolução Liberal Portuguesa de 1820. A Revolução Liberal é a consequência de uma conjuntura que foi menos favorável para Portugal. As invasões francesas de 1807 a 1811 levaram a uma mudança da corte e da família real para o Brasil, sendo que a cidade do Rio de Janeiro foi elevada à capital do reino e a submissão dos portugueses foi feita a uma junta régia liderada por um inglês que veio em nosso auxílio derrotar os franceses, o tão ilustre Marshal Beresford. Esta Constituição aplicava-se tanto em Portugal como no Brasil, sendo certo que era algo utópico, não é? Nós não imaginamos isso acontecer em dois países tão distintos. E então foi introduzida aqui a monarquia representativa porque nós tínhamos as chamadas cortes a representar a nação. Depois tivemos a Carta Constitucional de 1826. Esta carta não foi como uma Constituição aprovada, foi sim outorgada ou concedida pelo monarca à nação. Resultou dos desenvolvimentos do período liberal português, nomeadamente a Contra-Revolução e da morte de Dom João VI com o seu sucessor Dom Pedro, que foi entretanto imperador do Brasil e que outorgou a Carta a Portugal. Esta Carta Constitucional já é uma carta com caráter mais moderado e é vista como um retrocesso em comparação com a Constituição anteriormente explanada, a de 1822. Aqui inverteu-se a organização das matérias e introduziu-se um novo poder, portanto, além do poder executivo, legislativo e judicial, tínhamos o poder moderador, que permitiu ao rei uma intervenção mais detalhada na vida política, o que fez, e este poder veio fazer um equilíbrio e uma harmonia entre os outros 3 poderes que o rei já detinha. Teve então várias vigências, como podemos ver foi de 1826 a 1828, depois foi de 1834 a 1836 e de 1842 a 1910, totalizando então 72 anos intercalados de vigência. Agora, a Constituição Portuguesa de 1838 resultou da Revolução de Setembro de 1836, ainda durante a vigência da Constituição anterior, da Carta anterior, e tratou-se de uma Constituição pactícia, ou seja, há um pacto, nasceu de um acordo entre as Cortes e a Rainha Dona Maria II. Pretende-se aqui ter um meio termo entre a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1822, anterior à Carta Constitucional, e como tal faz-se um pacto. Em 1842 temos um golpe de Estado que foi liderado por Costa Cabral e que restabelece a vigência da Carta Constitucional de 1826 até a implantação da República. A 5 de outubro de 1910, a República então é proclamada na Câmara Municipal de Lisboa. A Constituição de 1911 é que passa a vigorar, é aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte e foi eleita por sufrágio direto, uma coisa que é rara nesta altura. E este documento, a Constituição Portuguesa de 1911, vem fazer uma ruptura da monarquia. Agora temos uma república. O sistema parlamentar que aí se instaurou conduziu a uma instabilidade política e é de conhecimento geral que Portugal, durante o período da Primeira República, teve 8 presidentes e 44 governos, ou seja, nós tivemos bastante instabilidade nesta ruptura com a monarquia. As causas para isto, portanto, estávamos com uma grave situação económica, um elevado endividamento público, tínhamos um déficit na balança comercial, tínhamos muita população
urbana operária, e a imigração para o Brasil tinha aumentado e tínhamos o surgimento de novos movimentos ideológicos. Agora, relativamente ao constitucionalismo autoritário que decorreu, agora já passamos à segunda fase do constitucionalismo, da história do constitucionalismo português, o constitucionalismo autoritário. Este vai de 1926 até 1974. Portanto, sabemos que em 1926 deu-se o golpe militar que foi liderado pelo general Gomes da Costa e que pôs termo à Primeira República. Este golpe militar instaurou uma ditadura militar. A ditadura prolongou-se até 1933, quando Salazar assumiu a chefia do governo e submeteu a plebiscito nacional a Constituição de 33. O plebiscito é o voto popular que vem aprovar uma proposta normativa. Pronto, e então Salazar submeteu esta Constituição a plebiscito e fez surgir assim o Estado Novo e o autoritarismo que veio a dominar Portugal até 1974. Eu aqui tinha um pequeno vídeo para vos mostrar, mas não sei se será possível. E como tal vou só fazer uma abordagem daquilo que seria mostrado no vídeo. A Constituição 33 foi aprovada com uma larga maioria, mas isso não significou que estivéssemos numa democracia, porque, não sei se será possível mostrar, mas para não interromper vou continuar. Não significou que estivéssemos numa democracia. Porquê? Porque foram contados como sims as abstenções à votação e à aprovação da Constituição, e se é certo que durante o Estado Novo sempre se realizaram eleições presidenciais, essas eleições foram aproveitadas pelo regime para demonstrar, sim, o seu autoritarismo e força e não o facto de serem democráticos, porque não eram. Todas as eleições, então, foram, durante a vigência desta Constituição, foram marcadas por suspeitas de fraude, para além de se condicionar o direito ao voto e ser apenas facilitado o voto aos apoiantes do regime. Aqui tinha outro vídeo para mostrar, mas vou simplesmente dizer-vos quais eram os valores do regime de Salazar. Portanto, a Constituição serviu como um instrumento para inculcação dos valores, ou seja, impor os valores que Salazar queria impor aos portugueses e, portanto, uma das famosas e célebres frases dele seria: não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Portanto, uma frase muito conhecida de Salazar. A Constituição de 1933 é entendida como uma Constituição semântica, ou seja, nós temos três tipos de Constituições. A Constituição normativa, onde o texto da Constituição corresponde à prática constitucional. Temos a Constituição nominal, que a correspondência entre o texto e a realidade é mais ténue. E depois temos a Constituição semântica, em que o texto nada tem que ver com a realidade que é praticada. E neste caso sabemos que a Constituição de 1933 era uma Constituição semântica, porque apesar de ter consagrados direitos, liberdades e garantias e apesar de se reger portanto, pelo artigo 16º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem, não aconteceu, as coisas não se decorreram como deveriam ter decorrido. Esta Constituição foi então atribuída ao Presidente do Conselho, Primeiro-Ministro atualmente, e esta Constituição atribuiu ao Presidente do Conselho tais competências que lhe permitiam sobrepor-se ao Presidente da República e à Assembleia Nacional, atualmente a Assembleia da República. Isto hoje é impensável, o nosso Primeiro-Ministro sobrepor-se tanto ao Presidente da República como à Assembleia da República. Esta Constituição, o porquê de nós dizemos que ela é uma Constituição semântica e que a realidade praticada nada tinha a ver com o seu texto. Esta Constituição proibiu partidos políticos, ou seja, havia unicamente uma organização, que era a União Nacional. As pessoas deixavam de ser encaradas como um indivíduo enquanto tal, não é? E para passarem a ser encaradas enquanto corporações. Quem votava era o chefe da família, por exemplo, sabemos que as mulheres não votavam.
E aqui vemos que o individual deu lugar ao coletivo. Era o chefe de família, normalmente o pai, que votava em nome da família. Apesar disto, esta Constituição, tal como eu disse anteriormente, tinha uma Carta de Direitos Fundamentais que era incompatível com as práticas do regime, mas sucede que os direitos fundamentais podiam a todo o tempo ser limitados, ou seja, tinham direitos fundamentais que podiam ser limitados e que não eram respeitados na realidade. Relativamente agora à terceira fase do constitucionalismo português, o constitucionalismo democrático, que decorre de 1974 até à data. Portanto, a nossa atual Constituição, a Constituição de 1976, como é que surge? A Revolução, como todos sabemos, deu-se a 25 de abril de 1974 e pôs fim ao regime autoritário que atormentou o país durante mais de 40 anos. Foi um golpe militar que teve adesão popular, vários vídeos e várias histórias correm sobre o que se passou efetivamente na altura, e os novos ideais da democracia, os direitos e liberdades fundamentais obrigaram à redação então da nova Constituição de 1976. Esta Constituição não surgiu de imediato, obedeceu ao procedimento de redação e aprovação e foi bastante conturbado devido àquilo que se vivia na altura. Assim, convocaram-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que se realizaram a 25 de abril de 1975, e passado um ano, então, a Constituição começou a vigorar. Estas foram as primeiras eleições, as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte foram as primeiras eleições portuguesas completamente livres e igualitárias e foram realizadas por sufrágio direto, secreto e universal, para maiores de 18 anos, obviamente. Tendo tido uma participação histórica nunca mais repetida em Portugal, ou seja, as primeiras eleições que foram realizadas e que foram completamente livres foram as que tiveram mais adesão, desde aí que os números têm vindo a descer. A Constituição pós-revolucionária foi elaborada em tempo de ruptura entre duas legitimidades diferentes, portanto, o período seguinte à Revolução foi conturbado, ao ponto de projetos da Revolução bem distintos. Por um lado tínhamos a extrema-direita e por outro lado tínhamos as posições mais moderadas. Eu agora vou ler aqui o preâmbulo da Constituição, vou apenas ler o início. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. E depois queria ainda mencionar que no último parágrafo do preâmbulo da nossa atual Constituição temos de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir o caminho para uma sociedade socialista. Portanto, vemos que este preâmbulo nunca foi alterado, de uma forma a garantir uma homenagem histórica, não é, àqueles que conseguiram então pôr fim ao regime autoritário que vivíamos, tanto que temos aqui esta referência socialista que está completamente desconforme com as normas expressas na Constituição. O programa, portanto, o programa do MFA, desde o primeiro minuto, previa a elaboração da Constituição, mas como condição para a realização das eleições para a Assembleia Constituinte, foi assinada uma plataforma de acordo constitucional entre o MFA e os partidos, que afetou, então, o conteúdo da nossa atual Constituição. Com o com o período revolucionário em curso e a radicalização da Revolução decorrente do verão de 1975, a Constituição teria sido bem diferente se as forças moderadas não tivessem saído vitoriosas no 25 de novembro de 1975. Após o 25 de novembro, assina-se então a nova plataforma de entendimento entre o MFA e os partidos, e o texto constitucional original evidencia então as tensões e contradições de uma sociedade, tratando-se de uma Constituição de compromisso entre o pluralismo político, ideológico e cultural. A nossa Constituição foi aprovada a 2 de abril, sendo que entrou em vigor a 25 de abril de 1976.
significou isto o regresso à normalidade da vida política portuguesa. Agora, falando um bocadinho das revisões constitucionais, Portugal já sofreu algumas revisões constitucionais desde 1976, portanto podemos aqui contar 7 revisões constitucionais. A Constituição não se mantém inalterada, ou seja, vai se adaptando à realidade, porque a Constituição consagra em si os 3 elementos essenciais de um Estado, portanto, o poder político, o território e o seu povo. Não são, as Constituições em geral não são documentos imutáveis, necessitam de se adaptar à realidade, e a nossa é uma demonstração em concreto disso, já temos várias revisões. A primeira, as que eu considero mais importantes, digamos assim, será a primeira, porque cria 2 novos órgãos, o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado, que sucede ao Conselho de Revolução, e este é extinguido, terminando definitivamente a ingerência militar na política nacional. Portanto, os militares já não intervêm naquilo que é a política do Estado e a política nacional. E a segunda revisão constitucional que decorreu em 1989 e que prevê uma economia de mercado que é controlada por uma intervenção estatal com limites, ou seja, já não há uma ingerência total por parte de quem nos governa. Haverá limites à revisão da Constituição? Também é uma pergunta que eu costumo colocar aos alunos quando estou em sessão, mas visto que não estou, eu vou passar a ler, há sim limites à revisão da Constituição e eu vou passar a ler alguns dos limites, muito brevemente, que estão consagrados no artigo 288 da Constituição e que são importantes de saber, porque uma Constituição não pode ser alterada por ser alterada e porque alguém quer alterar uma Constituição. Limites materiais da revisão. As leis de revisão constitucional terão de respeitar. Pronto, são os limites à revisão constitucional. Tem de respeitar uma quantidade de preceitos. A independência nacional e a unidade do Estado, a forma republicana de governo, ou seja, não podemos, por exemplo, modificar-nos para uma monarquia, a separação das igrejas do Estado, os direitos, liberdades e garantias, os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais, por aí fora, muitos outros. Não obstante se ter dito que as Constituições estão sujeitas às alterações, então vemos que temos uma cláusula que vem salvaguardar e que impede que certas matérias sejam alvos de alteração. Isto porquê? Porque se faz uma proteção dos elementos e princípios fundamentais do sistema constitucional nacional. A organização da nossa Constituição. Portanto, nós temos o preâmbulo, que desde 1976 que não foi alterado, como uma homenagem histórica. Temos os princípios fundamentais, direitos e deveres fundamentais, a organização económica, a organização do poder político, garantia e revisão da Constituição e as disposições finais e transitórias. Relativamente à parte 1, esta dedica-se aos direitos e deveres fundamentais, vai do artigo 12º ao artigo 79, portanto, temos direitos, liberdades e garantias, que são a obrigação de non facere, ou seja, são direitos que a pessoa tem por ser pessoa, não é? São inerentes à pessoa enquanto pessoa. E o Estado não tem que intervir para que esses direitos sejam praticados pela pessoa, ou seja, a pessoa tem e é livre de os exercer. Relativamente aos direitos económicos, sociais e culturais, são uma obrigação de facere do Estado, ou seja, o Estado tem que investir neles para os concretizar. Posso-vos dar, por exemplo, um exemplo dos direitos económicos, sociais e culturais. Temos o artigo 63, que é relativo à segurança social e solidariedade. Temos o artigo 70 relativo à juventude, temos o artigo 74 relativamente ao ensino e o 75 ao ensino público, particular e cooperativo. Ou seja, estes direitos económicos, sociais e culturais que uma pessoa efetivamente tem, têm que ser concretizados pelo Estado, neste caso através de meios monetários.
No decorrer da Assembleia Constituinte foi polémico que estes direitos e deveres fundamentais fossem integrados na primeira parte, mas assim ocorreu. Na parte 2 temos a organização económica, que pronto, aí ainda se encontram algumas ideias que estão relacionadas com a sociedade socialista. Aqui podemos encontrar então a parte 3, a organização do poder político. Sabemos que nesta parte, esta é a parte mais longa da Constituição, vai do artigo 107 ao artigo 276 da Constituição, e é respectiva, lá está, à organização do poder político, e como tal tem muito que se lhe diga, e aqui prevêem-se os órgãos de soberania do Estado, ou seja, a Assembleia da República, o Presidente da República, o Governo e os tribunais. Isto vem previsto no artigo 110 da Constituição. Neste artigo encontramos então a definição, composição, competência e funcionamento destes órgãos de soberania do Estado. Os órgãos de soberania articulam-se entre si e entre os diferentes poderes do Estado, porque sabemos que o nosso Estado tem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judicial. Nesta parte da organização do poder político encontramos também previstos os mecanismos de participação dos cidadãos na vida política, nomeadamente o referendo, que é uma figura que eu gosto de referir, está consagrada no artigo 115 da Constituição. Os cidadãos e eleitores recenseados no território nacional podem ser chamados a pronunciar-se diretamente, a título vinculativo, ou seja, a sua palavra tem algum poder, através de referendo, por decisão do Presidente da República, mediante proposta da Assembleia da República ou do Governo, em matérias das respectivas competências, nos casos e nos termos previstos na Constituição e na lei. Ou seja, as pessoas efetivamente têm uma palavra sempre a dar e é importante que o continuem a fazer. A parte 4 explicita as formas de garantia e revisão constitucional que eu já mencionei anteriormente, alguns dos limites. E aqui nós temos então os meios de aferição da constitucionalidade das normas e do seu afastamento, ou seja, normas que são desconformes à Constituição. Alguns dos princípios fundamentais são estes aqui mencionados: a dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, e dentro do Estado de Direito temos o princípio da separação de poderes, da segurança dos cidadãos, da legalidade e da não afetação das expectativas legítimas dos cidadãos, e isto consagra-se no princípio da confiança, é o princípio da confiança, a não afetação das expectativas legítimas dos cidadãos. Temos ainda o Estado democrático, a unidade do Estado e a socialidade. Pronto, estes princípios alguns deles vêm explícitos na Constituição, outros vêm implícitos, não estando presentes no texto, mas que podemos, interpretando o texto da Constituição, podemos retirá-los daí. Por exemplo, o princípio da confiança, apesar de não estar taxativamente previsto, ou seja, não estar descrito na Constituição, pode ser retirado, por exemplo, do princípio do Estado de Direito, que é afirmado no artigo 2º da Constituição. Relativamente à organização do poder político, a nossa Constituição, relativamente a esta parte, estabelece 3 esferas autónomas que não se confundem, que é o regime político. Nós temos o regime político democrático, uma forma de governo republicana e um sistema de governo semi-presidencial. O regime político reflete a aplicação prática da Constituição, sendo que o regime político é a forma como é efetivamente exercido o poder. As formas de governo correspondem à totalidade da vida política, ou seja, é uma conjugação entre o regime de governo, temos aqui uma conjugação entre o regime de governo e o sistema de governo, e conhecemos tendencialmente 2 formas, a republicana e a monárquica. Portugal já passou pelas 2. O sistema de governo corresponde à estrutura interna do poder, tal como se encontra descrito na Constituição. Por exemplo, as relações que se estabelecem entre os diversos órgãos de soberania. Existem 3, o parlamentar, o presidencial e o semipresidencial. No nosso caso, nós temos um sistema de governo semipresidencialista, sendo o governo responsável perante a Assembleia da República e perante o Presidente da República.
Ademais, o Presidente da República pode ainda dissolver a Assembleia da República. Isto é algo que vem previsto no artigo no artigo 133, a linha E da Constituição. O chefe de Estado é designado por método eletivo e a cargo não vitalício, não é? Como era anteriormente, e é designado, e é assim designado. Queria só referir por último, relativamente aos sistemas de governo, nós temos 3 sistemas de governo que existem. O parlamentarismo, que é um sistema dualista e que compõe a totalidade do poder político está no Parlamento bicameral e no Governo, e o Governo provém do Parlamento e é perante ele responsável. Temos o presidencialismo, que é um sistema dualista que assenta no chefe de Estado e no Parlamento. O Governo não se apresenta como órgão autonomizado, antes o chefe de Estado é o órgão de governo. Por exemplo, nos Estados Unidos vive-se um sistema de governo presidencialista. E, por fim, temos o sistema de governo semipresidencial, que é o nosso sistema de governo, que é um sistema trialista que divide o poder entre o governo, o Parlamento e o chefe de Estado, o Presidente da República. O chefe de Estado é eleito, tem relevância política e o governo está autonomizado face a ele e face ao Parlamento. Pronto, e dou assim por terminada a minha apresentação. Não sei se gostariam de colocar questões. Metam os fones. Quem tiver com áudio, metam os fones, não? Começa a ficar aqui um bocadinho... Bom dia, estamos a ouvir também a turma 11º C da Escola Secundária da Alfena, com a professora Mónica Pereira, que esteve também a acompanhar-nos, e gostaria de perguntar se de facto há alguma pergunta vinda das turmas que estão a acompanhar-nos, ou também do Facebook, que também está a ser transmitido em direto para várias páginas. Parece que de momento... Posso colocar uma questão? Sim, pode. Que é o seguinte: na Constituição da República, portanto, após o 25 de Abril, nosso regime é de uma democracia representativa, mas fala também na democracia participativa, a aproximação dos eleitores dos eleitos. Atualmente, os nossos governantes e, digamos, os nossos políticos fazem, de facto, alguma coisa para aproximar os cidadãos eleitores dos eleitos políticos? Ou ainda estamos muito na base da democracia representativa, com este fosso entre eleitores e eleitos? A Constituição prevê isso, no Estado de Direito Democrático. Sim, o Estado de Direito Democrático prevê, uma representatividade, não é junto das pessoas que nos representam, tem que haver representatividade do povo, ou seja, o povo tem sempre uma palavra a dar e após o 25 de Abril é isso que se pretende. Agora é assim, não vou dar a minha opinião pessoal, não é? Acho que nos devemos manter por aquilo que é a regência da Constituição e acreditar na regência da Constituição, na vigência da Constituição, mas sim, creio que o Estado português e toda a sua composição, o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República, pressupõe uma forte representatividade do povo português junto dos seus órgãos de poderes máximos. Ok. Obrigada. Obrigada, eu. Neste momento não há perguntas por parte do Facebook. Eu gostaria também de colocar à consideração da Mariana. Estamos a assistir agora neste momento à discussão e um pouco à descoberta do que é a nossa Constituição, também por causa do Covid e das normas, e portanto as coisas parecem um pouquinho polémicas. Mariana, não sei se tem algum comentário que gostasse de fazer relativamente a
estas coisas, o estado de calamidade, o estado de emergência, não podermos sair. Olha, e assim, por acaso, eu lembro-me no meu primeiro ano da licenciatura, quando me falaram do estado de emergência, foi uma coisa, eu lembro-me de estar a estudar para Direito Constitucional e lembro-me de olhar para a Constituição e ver lá o artigo que consagra o estado de emergência, não estava sublinhado. E eu pensei assim, bem, deve ser uma coisa que é rara de acontecer, não é? E que pronto, que não, simplesmente não acontece. Mas a verdade é que aconteceu e foi muito pouco tempo depois e fiquei, não vou dizer que fiquei de consciência tranquila quando foi decretado o estado de emergência, porque não fiquei. Até estava a ver aqui se encontrava o artigo que consagra o estado de emergência e foi uma situação que, pronto, é uma situação sensível e acredito também para os nossos governantes seja difícil conciliar a aplicação do estado de emergência a uma situação tão atípica, não é? Porque nunca passamos, acho eu, por uma situação tão má que levasse à vigência desta norma, mas acredito que o nosso Estado está a fazer o máximo que pode. Está a fazer o máximo que pode para que tudo corra pelo melhor, mas lá está, eu reitero que acredito que seja difícil neste momento para qualquer um de nós, mesmo tendo conhecimento aprofundado da Constituição e do funcionamento de tudo, resolver uma situação tão atípica quanto esta. Acredito também que poderemos vir a ficar bem e que se calhar o Covid daqui a uns tempos não terá a dimensão que tem hoje e que eu possa voltar às escolas e falar presencialmente com os alunos e eles colocarem questões, porque é bastante mais interessante. Mas sim, é esta a minha opinião. Lá está, o estado de calamidade, que é o suposto estado em que nos encontramos agora, não é tão grave quanto o estado de emergência, e lá está, quando é decretado estado de emergência, quando foi decretado estado de emergência, fiquei assim, porque o estado de emergência, com o estado de emergência é possível a restrição de direitos, liberdades e garantias, que são direitos fundamentais dos cidadãos. E lá está, quando não há um conhecimento ou uma leitura ou qualquer coisa, porque o cidadão comum não é obrigado a conhecer a Constituição aprofundadamente como um constitucionalista como um estudante de Direito ou como um licenciado em Direito, quando não há um conhecimento, uma pessoa acha, o estado de emergência, pronto, foi qualquer coisa que eles puseram porque lá está, estamos numa situação grave e temos que acautelar e temos que tomar medidas imediatas e drásticas. E lá está, as pessoas acham às vezes que o estado de emergência não é uma coisa grave, mas é uma coisa grave que implica muita burocracia e que implica o movimento de muitas forças políticas e uma organização bastante restrita, poderei eu assim dizer. Mas eu tenho aqui uma questão colocada pela professora Mónica Pereira, certo? Exatamente. Pode haver uma revisão da Constituição brevemente. Olha, tal como eu disse há um bocadinho, nós no artigo 288 temos limites à revisão constitucional. Agora, na situação em que nos encontramos e dada a polémica que se tem vindo a gerar, e é assim, para haver uma revisão constitucional ainda é preciso seguir alguns procedimentos que podem ser acompanhados a partir do artigo 270 da Constituição, e eu recomendo a leitura da Constituição. Se eu aí estivesse, certamente que iria deixar uma às turmas que fosse acolher, entre aspas, não é? A partir do artigo... Ora bem, já estou muito à frente. 288. Defesa Nacional, revisão constitucional, pronto. A partir de 284 e até ao artigo 289, nós temos algumas disposições que relatam e que redigem aquilo e que redigem aquilo que é a revisão constitucional. Portanto, eu aconselho a leitura destes artigos. A revisão constitucional não é assim uma coisa tão fácil de se fazer e tão fácil de ser aprovada pela Assembleia da República e pelo Presidente da República, mas que a Constituição não pode mudar drasticamente, não pode, porque nós, lá está, temos limites materiais da revisão, sendo eles, lá está, como a Constituição já é desde 1976 a mesma, e apesar de ter sofrido algumas alterações, nunca ter sido algo assim drástico, eu acredito que se a revisão for
se a Constituição for revista, não terá certamente grandes alterações. Mas obrigado pela questão, professora. Bom dia, Bom dia. Agradeço-lhe a sua resposta. Eu sou a professora Mónica, estou com a minha turma do 11º de Humanidades. Obrigada. E eu sei que não corresponde propriamente ao tema, mas agradeço-lhe obviamente a forma como a expôs de uma forma prática e muito simples. A única questão aqui que tivemos que lutar foi a questão técnica, às vezes perdemos o som, mas eu depois farei obviamente mais tarde umas revisões sobre aqui estes tópicos. Obrigada. Mas eu tenho aqui duas alunas que gostavam muito de estar no seu lugar, porque elas são candidatas a direito e elas têm aqui só uma particularidade para colocar. Catarina, sim, chega aqui um bocadinho e coloque, por favor, está bem? Catarina, faça o favor de chegar aqui. Ela só vai colocar uma questão porque está no 11º, no próximo ano é candidata a direito. Ela vai então colocar uma questão, se me permite. Vá lá, coloque. Bom dia. Eu gostava de saber... Olá, Catarina, bom dia. Eu gostava de saber que conselho é que nos dá para nos ajudar a decidir uma vantagem do curso de Direito. Olha, uma vantagem não, o curso de Direito tem várias vantagens. Tu aprendes coisas que, olha, desde o primeiro dia que eu aqui estou, que eu sempre aprendi coisas diferentes e que é bom ter conhecimento de coisas que nos são tão atuais e que estão sempre connosco, entendes? Que todos os dias nós presenciamos questões de direito e questões de caráter jurídico e nem nos apercebemos. Portanto, há várias vantagens para tu ires para o curso de Direito, mas isto é também estar aqui, não é, como se costuma dizer, a puxar a brasa ao meu peixe, ou o peixe à minha brasa, não sei bem como é que é a expressão. Mas pronto, olha, se queres uma razão para ir para Direito, não sei, eu sou feliz no curso em que estou, tenho tantas e tão boas razões que nem sei enumerar assim uma série delas. Mas olha... vou dar um exemplo. Tu, quando estudas Direito, percebes que o Direito é mais do que um Código Civil, uma Constituição. Nós temos Direito Público e Direito Privado. E depois, dentro do Direito Público e do Direito Privado, tens vários outros ramos. E tu aí vais entender aquele ramo a que tu te queres ligar mais. Por exemplo, no Direito Público, tu diriges-te mais para o Direito Internacional, por exemplo... Para a Europa, para o direito europeu, enquanto que tu, no direito privado, não vou dizer que te diriges mais para o direito nacional, mas é, por exemplo, os contratos, o direito à família das sucessões, direito das obrigações. Eu gosto bastante de direito privado, prefiro direito privado a direito público, também é um direito que é mais trabalhoso, o direito privado, mas o direito público tem muita história e é muito bom entender como o direito público e o direito da União Europeia têm influência no direito nacional, ou seja, no direito português. E é bom tu vires para direito porque conheces realidades distintas, os professores que nós temos, e não estou de todo a querer gabar a faculdade em si e o mérito, quer dizer, ao mesmo tempo estou, não é? Porque é o sítio onde me estou a licenciar, mas os professores são bastante competentes, têm uma forma de lecionar e têm um conhecimento aprofundado do direito como pouca gente tem. E pronto, acho que são essas as razões essenciais para vir para direito. Tens muitas coisas para descobrir aqui na faculdade. Não sei se era esta a faculdade a que pretendias candidatar-te, mas tens imensa coisa boa em que te podes inserir. Começas, a partir do 3º ano, fazes um estágio, por exemplo, numa sociedade de advogados ou num cartório notarial, ou, não sei, se fores para a criminologia, certamente na PJ, ou na Segurança Social, ou na ASAI, por exemplo. Portanto, é um curso, Direito é um curso que abrange muitas áreas. E não é só ser advogado, não é? Nós temos os julgados de paz, temos as magistraturas, temos a advocacia, temos 1001 coisas. Mas pronto, eu não sei também qual é a vertente que tu pretendes seguir, mas aconselho-te a seguir Direito porque é um curso muito interessante e desde o primeiro dia que eu vejo que é este o meu curso e que me identifico muito com ele. E boa sorte para ti para o ano que vem. Obrigada. Obrigada eu. Quer colocar alguma questão? Também mais outra pergunta de outra aluna? Ou não? Era só esta pergunta para as duas alunas. Inês, quer colocar alguma questão? Não, está um bocadinho mais tímida. Okay. Obrigada. Obrigada então, eu. Estamos quase a terminar. Já agora, para fazer o contrabalanço, uma vez que perguntaram as vantagens de ir para Direito,
fugindo também um pouquinho ao tema, haverá alguma coisa que será menos positiva, porque a exploração de um curso também passa por isso, para quando chegarmos lá, estarmos preparados para as adversidades. Eu não digo que será menos positiva, nem negativa, eu digo que é uma adaptação que uma pessoa tem que fazer à sua vida, ou seja, a partir do momento em que a pessoa se compromete a estudar Direito, tem que estudar Direito. E tem que estudar direito, entende? Ou seja, tem que ser um estudo contínuo, não pode haver desfazamentos. A partir do momento em que começamos a estudar, temos que seguir até ao fim, porque aqui perde-se, e passa a expressão, o fio à meada no instante. E não digo que é uma desvantagem ou um ponto negativo ou menos positivo, é uma adaptação e também é uma lição para a vida, porque a partir do momento em que agarramos algo, sabemos que temos que levar até ao fim, temos que encarar com seriedade, e é assim que eu encaro o curso, e que encaro todos os desafios, não é? Como eu chamo, a cada unidade curricular, a cada cadeira, todos os desafios que nos são propostos, mas tudo é possível, tudo é fazível, e como tal não vejo pontos negativos neste curso. Temos que ler muito, mas lá está, uma pessoa que vem para Direito e que não gosta de ler, não é assim, um bocadinho, pronto, não aconselho, porque temos mesmo que ler muito. Mas obrigada pela questão, Marta. Muito bem, não sei se há mais alguma pergunta por parte das outras pessoas. Obrigada, professora. Então, se não havendo mais perguntas, daria por encerrada a sessão. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada à Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, e até quinta-feira teremos, na quinta-feira também, a União Europeia em 30 minutos. Aproveito para fazer a divulgação do evento. Obrigada. Obrigada, até breve. Muito obrigada, então. Foi um gosto, com licença. Bom.